falamos sobre a necessidade da gente fechar as brechas, as conhecidas brechas, né? Assim que a gente se refere há muito tempo, a gente usa esse linguajar que eu costumo dizer, o crentez, para se referir a situações que estão na nossa vida e que têm dado acesso ao inimigo. Então a gente falou sobre brechas. A gente olhou com um pouco mais de atenção para as nossas raízes, a gente fez esse movimento aqui, olhando para as nossas raízes, olhamos também sobre a respeito de palavras, de votos que a gente fez com o passado, que talvez a gente carregue até hoje, a gente falou sobre isso aqui, olhamos para isso aqui, fizemos esse movimento de olhar para alianças que a gente fez e que carregam e que nos fazem viver em alguma forma, de alguma maneira, algum nível de aprisionamento das nossas almas e até espiritualmente falando. Nós falamos sobre feridas, quando falamos das raízes, nós falamos sobre excessos. Então, até aqui no ponto que nós estamos, né, eu não sei em que nível você tem alcançado essa libertação. Eu não sei em que nível ou em que áreas da sua vida essa libertação tem alcançado você. Eu tenho vivido libertação em muitas áreas da minha vida. Coisas das quais eu nem me atentava, coisas das quais eu nem percebia, mas dentro dessa trajetória, o Espírito de Deus tem me trago clareza. E aqui é importante a gente perceber isso, porque até aqui, dentro de tudo que a gente trabalhou e tratou, se tem uma coisa que Deus nos deu, foi a capacidade de entrar em movimento. Foi a capacidade de pegar o ensino, foi a capacidade de pegar uma instrução e aplicar isso na nossa vida. E trazer isso para a nossa vida. E a gente entrou em movimento. Umas entraram mais, outras entraram menos, umas ficaram paradas, umas nem começaram essa jornada conosco. Mas importa dizer para nós nessa noite aqui, nos lembrar de que toda vez que alguém decide, porque tem que passar pela decisão, toda vez que alguém decide entrar em movimento, indiscutivelmente essa pessoa vai ter que lidar com resistência. Resistência vão se levantar, situações vão acontecer, coisas das quais nunca aconteceram, situações das quais nunca aconteceram, começam a acontecer, começam a se deparar, quando alguém decide entrar em movimento. E eu ainda não estou falando de espiritualmente não, porque isso se dá para coisas simples e comuns do nosso dia a dia. É assim ou não é? Você decide fazer algo, uma mudança, você decide mudar um hábito, você decide fazer algo simples. Gente, quanta resistência, quanta dificuldade para fazer a coisa acontecer, quanta dificuldade para pegar aquela decisão e colocá-la em prática. Enquanto eu estava preparando essa ministração, eu estava pensando comigo mesmo, né, que eu recentemente, eu estou num processo já, né, de cuidar mais da minha saúde física, além da minha saúde emocional, além da minha saúde espiritual, mas a minha saúde física também se tornou um objetivo para mim nesse processo. O Senhor me levou a esse entendimento como nunca e já vinha fazendo, né, cuidando da saúde, cuidando da alimentação, mas aí no meio do caminho, Gabi, eu decidi que iria, olha isso, gente, essa altura do campeonato, eu decidi que eu queria praticar um esporte. É isso. Vê lá se eu tenho vida para isso. Vê lá se eu tenho agenda para isso. Eu decidi que eu queria fazer um esporte, botei na minha cabeça. Eu estou falando isso aqui, gente, mas eu não sei se você sabe, eu preciso saber. Alguém que sabe que uma vez, um tempo, não muito longo, mas um tempo da minha vida eu cheguei a jogar vôlei? Alguém sabe disso? Meu pai sabe, me incentivou. Isso eu não sei, eu posso afirmar muito sobre jogar. Mas eu joguei vôlei pelo Atlético Clube lá no Barreto, né? Lá no Barreto. Então isso faz parte de algo que eu sempre gostei de fazer. Interessante quando a gente, na trajetória, se deixa perder da nossa essência, né? Daquilo que a gente gosta de fazer e a gente passa a fazer só o que a gente precisa fazer. É assim ou não é? Mas isso é um outro assunto, a gente não vai falar disso hoje. A gente não vai falar disso hoje. Mas é impressionante quando a gente se deixa, né? A gente se perde desse caminho. E eu estava pensando, não, gente.
gente, não é vou praticar e vou lá. Tem toda uma preparação. Então eu busquei uma orientação. Comecei a seguir uma planilha de treinos evolutivos, fortalecimento muscular para não dar lesão. Afinal de contas, estou ainda sobrepeso, né? Todo o processo, todo o cuidado, toda uma calma, todo o respirar, né? Mas decidi que eu vou fazer. Aí eu conversando com uma amiga, eu falei assim, eu decidi que eu vou fazer corrida de rua, vou praticar, vou chegar lá, vou me preparar para isso, estou me preparando para isso. Porque eu gosto dessa coisa, né? Desafio, não? Aí ela veio para mim e falou assim, amiga, mas deixa eu te falar uma coisa, a vida já não está desafiando muito para você resolver fazer alguma coisa que te desafie? Aí eu falei para ela, peraí, você é por nós ou você é contra nós? Que isso? Me ajuda! Me ajuda! Aí, rindo, né? Brincando. Mas é interessante que quando eu comecei a fazer essa preparação, eu já estava na academia, já fazia um treino de musculação. Aí o que eu tinha que fazer? Sair um pouquinho depois para fazer a minha planilha preparatória para a corrida de rua. Tinha que sair um pouquinho depois, né? Aí isso, Samuel me chamou e falou, Dani, teve uma mudança lá e tal, eu vou ter que sair mais cedo. Primeiro desafio eu fui de cara, assim, na primeira semana, sabe quando você começou? Você ligou o carro e falou, vou? Na primeira semana eu já não podia mais esticar o tempo que eu precisava para fazer a preparação. A única alternativa que me restou foi ir à academia 2 vezes por dia. Gente, e uma vez já é um desafio, amém, igreja? Não, você não entendeu o que eu falei. Estou dizendo que ir, sair da sua casa, com 2 filhos pequenos, com muitas demandas, e ir, demanda, a famosa demanda. E ir para a academia já é um desafio, amém? Você entende isso? Glória a Deus, é verdade. E 2 vezes, não todo dia, mas 3 vezes na semana, eu deixo o estivesse lá e vou lá fazer a minha preparação. Mas, tá, né? No gás, na vontade de fazer acontecer, então não desistir. Mas além disso, eu precisei ajustar muitas outras coisas. Além disso, eu precisei fazer muitos outros movimentos para conseguir me manter firme na decisão. Tudo isso para mostrar para você um exemplo simples, e eu não estou falando espiritualmente ainda. Eu estou dizendo que para decisões do nosso dia a dia, a respeito de questões da nossa vida, resistência a esse negócio. Tive dificuldades muitas, mas a maior dificuldade não foi a agenda, a maior dificuldade não é o horário, a maior dificuldade não é segunda, quarta e sexta, ter que ir 2 vezes à academia para fazer a preparação para a corrida de rua. A maior dificuldade não é essa. A maior dificuldade para mim foi voltar a crer que era possível. A maior dificuldade para mim foi acreditar que sim, eu conseguiria. É olhar para trás e falar, já não reconheço mais aquela Dani que adorava os desafios e encarava eles e vambora. A maior dificuldade foi eu, diante das resistências que se levavam, a maior que se deparou diante de mim e a maior que continua se deparando diante de mim é acreditar que é possível chegar lá. Como essa minha amiga falou para mim, Dani, ela não queria me chatear, mas também queria me apoiar. Então ela falou assim, amiga, olha, vamos sentar. Amiga, vamos tomar um café? Ela quase falou isso, para me ganhar de ver. Vamos tomar um café? Acho que está precisando tomar um café, está precisando esparecer um pouquinho. Está inventando muita história. Sabe, gente, isso? Esse acreditar ser possível. Esse acreditar. Porque o que é a resistência? Não é bom aproveitar que você está aqui? Eu nem falei nada ainda. O que é a resistência? Eu decidi. Se eu decidir, eu vou. Se eu decidir, eu vou entrar em movimento. E eu vou. Aí a resistência vem em mim e impede. Impede resistência. Resistência fraca. Vamos
pior da resistência. É que com o tempo ela te faz acreditar que foi uma ilusão, foi um erro, foi um equívoco, foi um engano, foi uma emoção. Você ter saído da onde você estava. Esse é o problema da resistência. E agora sim, tem que imaginar isso espiritualmente falando. Tem que imaginar essa perspectiva na minha vida espiritual, na sua vida espiritual, nas decisões que Deus tem nos convidado a tomar nessa caminhada, nas decisões que Deus tem nos convidado a tomar nesse processo. E quando eu digo decisões, eu estou me referindo ao seguinte: no movimento que o Espírito Santo de Deus tem nos convidado a fazer nesse processo. Quantos movimentos Deus tem te chamado a fazer, Rafa? Quantas coisas você não fazia mais, quantas coisas você está fazendo pela primeira vez, espiritualmente falando, entrando em movimento, mas aí a resistência vem, e ela permanece, e ela continua, e ela se levanta, e a gente começa a acreditar realmente. Libertação é só para estampar uma camisa muito bonita. É só um tema muito bonito. É só mais um tema. Vamos ver qual o tema que vamos escolher para o ano que vem. Como se a gente tivesse pego numa caixa e tivesse sorteado das muitas opções que a gente tinha um tema tão forte como libertação, gente. Eu não sei se ainda existe alguém entre nós que acredita que esse nome, Libertas, veio da ideia de alguém que tinha tempo e coragem para se levantar por si só e falar sobre isso. Não. Assim como Neemias que nós lemos aqui. Sabe quando começou a reforma? Sabe, você conhece a história de Neemias? Sabe disso? Sabe quando começou isso? No coração de Deus. No coração de Deus. Na decisão de Deus. Você está entendendo isso? Antes de Deus te convidar a decidir, antes de Deus te chamar para o movimento, antes Ele decidiu. Eu me lembro quando a gente orava a respeito do que aconteceria no ano 2026, assim como também foi na Jornada Florescer, o Espírito Santo me trazia mulheres orando e clamando, e como que essas mulheres diziam assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais esse cenário, eu não suporto mais essa mesma realidade. Eu quero dizer que esse mesmo Deus ouviu o clamor de mulheres, talvez como você está aqui, talvez ouviu o meu clamor, mulheres aprisionadas. Então Deus decidiu antes de qualquer coisa. Quando nós lemos em Neemias, a gente percebe isso no texto. Antes de qualquer coisa, Deus decidiu. Foi assim com Neemias. Agora, quando Deus decidiu e chamou e contou com o homem que tinha disposição do coração para dizer: eis-me aqui, ali o texto que nós lemos no capítulo 2 diz que os inimigos, diz que Sanbalat e Tobias já ficaram incomodados. Você está entendendo isso? Só na possibilidade da decisão, só no sim que você diz em vir aqui, só no sim que você diz eis-me aqui para o Senhor, nas decisões e nos movimentos que Ele te chama a tomar na presença dEle e diante da palavra dEle, só nesse movimento já há um desconforto, já há uma resistência. Como nós lemos aqui, só de ouvir dizer que alguém tinha chegado ali em prol de fazer algo pelo povo, o que o texto que nós lemos diz? Que Sanbalat e Tobias ficaram incomodados, ficaram chateados, ficaram incomodados só com a possibilidade. Gente, Neemias ainda não tinha feito nada. Neemias não tinha levantado um muro, Neemias não tinha colocado um bloco de muro no lugar, não tinha feito nada. Ele só decidiu no coração. Ele só decidiu dizer sim para aquilo que Deus tinha decidido no coração dele. Você consegue entender porque mulheres ainda, e eu quero dizer ainda porque eu creio num Deus que faz, eu creio no Espírito Santo, o mesmo Espírito que convenceu o meu e o seu coração de estarmos aqui numa segunda-feira como essa, é o mesmo Espírito que eu creio que vai tocar em muitas outras mulheres dessa igreja e que também não
Então muitas mulheres não estão conosco aqui, sabe por quê? Resistência. Todas? Não. Algumas sim. Resistência. Aqui ainda. Você entende isso? Qual é o grande alvo da resistência? Eu preciso te lembrar isso. O grande alvo da resistência não é só me parar. Não é só me fazer retroceder. É me convencer de que aqui é o meu lugar. É me convencer de que aqui é o melhor lugar para eu estar e permanecer. Enquanto a palavra me diz que tem algo novo, enquanto a palavra me diz que tem uma vida em liberdade, enquanto a palavra me diz que tem uma vida em abundância para mim, a resistência insiste em me dizer: você não deveria ter saído de onde você está. Você não deveria ter saído de onde você está. Gente, não tem muro levantado ainda. Neemias só chegou. Ele chegou. Mas Sanbalat e Tobias sabiam que ele não chegou sozinho. Ele chegou carregando uma missão. Qual era a missão? Qual era a declaração ali para aquele povo? Reconstrução, restauração, reconstrução. Você entende isso? Nós aqui, eu e você, talvez você enquanto está sentado aí, talvez você enquanto está sentado aí, esteja enfrentando resistências agora na sua vida. E tem gente olhando por você, tem mulheres olhando por você. Tem gente jejuando pela sua vida justamente para que essa resistência não sequestre a tua mente no momento em que Deus está falando com você. No momento em que Deus está te dando uma direção nesse lugar chamado casa de oração, nesse lugar chamado casa de pão para a sua vida. Entenda isso. Neemias vai, recebe a notícia, quebrando o seu coração, ora antes de ir, mas vai, entra em movimento, obedece. Deus abre as portas, Neemias chega e inspeciona o povo. Neemias convoca, inspeciona os muros, Neemias convoca o povo e depois declara o porquê dele estar ali. Ele diz o seguinte, Neemias 2,18: levantemo-nos e edifiquemos. Mas antes de Neemias declarar, a resistência já tinha se apresentado. Sanbalat e Tobias, tipificando resistência naquilo que Deus decidiu fazer. Eu vou dizer de novo, Sanbalat e Tobias, aqui na história, dois homens, mas para mim e para você, a tipificação de resistência diante daquilo que Deus decidiu fazer. Mas eu não sei se você ouviu, a gente está falando de resistência, mas eu queria que em tempo todo você entendesse que é resistência àquilo que Deus já decidiu fazer. Eu vou repetir até você entender. Nós estamos falando de resistência, mas o foco não é a resistência. Eu queria que o teu olhar se voltasse, que é resistência em relação àquilo que Deus já decidiu fazer. Deus já decidiu. Tem resistência, mas Deus já decidiu. Tem resistência, mas Deus já decretou. Tem resistência, mas aos olhos de Deus já é real. Tem resistência, mas Ele está na frente. É isso que acontece nesse texto. Neemias diz no capítulo 2: levantemos e edifiquemos. Isso significa que, no caso do texto aqui, a reconstrução nasce de Deus, gente. Não nasce de homem. É lógico que Deus conta com os seus, que decidem vestir a camisa e fazer, e colocar a mão na arada e não olhar para trás, mas começa em Deus, nasce no coração de Deus. Seja o que for, seja a reconstrução, seja a libertação, antes de tudo, nasce no coração de Deus. Não é iniciativa humana. Não é iniciativa humana. Antes de muro, antes de reconstrução, antes da primeira pedra, já gerou encontro. Já teve movimento espiritualmente falando. Já teve resistência se aproximando. E é aqui, nesse momento de decisão, que a gente entende que a decisão de reconstruir revela uma oposição que já existia. Quantas mulheres presas sem saber, gente, chamando prisões espirituais de minha habitação, de meu lugar, confortáveis. Quantas vezes, né, bobificando o processo, achando engraçado, está vivendo a vida que está levando. Achando engraçado, está vivendo
levando a vida que está levando em certas áreas da vida. Se entende? Já havia uma resistência, mas Deus decidiu reconstruir. Quando a gente lê, eu queria que você lesse comigo Neemias capítulo 2, 19 e 20. A gente leu aqui, mas eu queria que você lesse de novo comigo. Não, na verdade a gente não leu ainda. 19 e 20 diz o seguinte, olha isso. Porém, Sanbalate e Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. O primeiro movimento de oposição que está acontecendo é quando, de fato, Neemias chama o povo e diz: vamos reconstruir, é justamente isso. Olha a ameaça, olha o que Sanbalate, olha o que Tobias, olha o que eles vão dizer, olha o que eles vão fazer. Versículo 19, eles começaram a rir e caçoar de nós. Primeira estratégia, primeiro movimento que a gente está vendo. Eles começaram a rir e caçoar de nós. A primeira estratégia de Sanbalate e Tobias nesse movimento de reconstrução de Neemias aqui é ridicularizar. Quer dizer, o que você disse, Regina? Libertação. Você pode estar de brincadeira. Olha o diálogo interno com essa. Você, libertação? Você é livre? E aquilo começa a virar um questionamento dentro da mente. Sanbalate e Tobias não chegam para prender, não chegam para roubar, eles chegam para ridicularizar o processo que Deus estabeleceu e dizer: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? O que vocês decidiram fazer? Libertação. Então o projeto é libertação. Então a decisão é por libertação. Então o projeto é por viver uma vida verdadeiramente liberta. E quanto a isso, Neemias responde no mesmo trecho que nós vemos aqui: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Diante disso, Neemias declara: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Aqui a gente vê uma estratégia do inimigo ridicularizar a decisão que você tomou, mas a gente também vê aqui o posicionamento de um homem de Deus, confiando de que antes de nascer no meu coração a decisão, antes nasceu no coração de Deus. Antes de nascer em mim, antes de ser gerado em mim, nasceu em Deus, veio de Deus. Você entende isso? Quantas vezes, gente? Quantas vezes? Eu disse aqui no início quantas ministrações nós fomos conduzidas aqui neste lugar. Quantas? Não foram poucas. Estamos na metade dessa jornada. Desde março, sendo ministradas aqui a cada 15 dias. Quantas decisões você não tomou? Quantos posicionamentos você não saiu daqui dizendo: essa semana será diferente? E sabe qual foi a estratégia do inimigo comigo e com você? É ridicularizar a decisão que você tomou em Deus. É ridicularizar. Mas Neemias aponta e diz o seguinte: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Neemias não responde dizendo: nós somos fortes, nós temos muitas estratégias, nós temos muitos recursos, nós temos muita capacidade, nós temos acesso, nós temos conhecimento, nós temos pessoas, nós temos governo conosco. Não! Ele diz: o Deus dos céus, o mesmo Deus que me chamou, o mesmo Deus que me tocou, o mesmo Deus que me enxergou, o mesmo Deus que me levantou, o mesmo Deus que me trouxe até aqui, Ele nos fará prosperar. Ele fará essa semente germinar. Ele fará esse tempo se realizar. O mesmo Deus que faz, que fala, é o Deus que cumpre, que garante. E Neemias tinha convicção disso no seu coração. Você entende que no meu e no seu coração não pode ter dúvida. No meu e no seu coração, diante dessa jornada que nós nos propomos aqui, não pode haver dúvida se isso nasceu do coração de A, se isso nasceu do coração de B, se isso nasceu do coração de C, ou se isso nasceu do coração de Deus.
ter acreditado. Foi um erro ter entrado em movimento. Foi um erro ter dito, eu vim aqui. Foi um erro ter dito sim. Foi um erro ter correspondido. Mas ele disse, o Deus dos céus nos fará prosperar. Quando a gente entra no capítulo 4, por exemplo, de Neemias, abre aí na sua Bíblia. Quando a gente entra no capítulo 4, um pouco mais à frente na história, que é de fato quando Neemias vence, rompe, não só Neemias, mas o povo, vence, rompe com as primeiras resistências, aí eles vão de fato começando a construir o muro. Já não é algo que está só aqui dentro, já não é mais uma decisão, já é algo que está tomando forma, já está de alguma maneira se tornando real, já tem mudança acontecendo. É quando você olha para você e fala, eu não sou quem eu deveria ser, mas eu também já não sou quem eu era. É nesse ponto da travessia com Deus, é nesse ponto da jornada com Deus que a gente entra no capítulo 4. Vamos ler aqui no versículo 1 ao 3. Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo, ou seja, já não era uma ideia, de fato já tinha um muro sendo reconstruído, ele ficou furioso e começou a caçoar de nós diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos. Ele disse, o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse, que tipo de muralha eles podem construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubar. Sabe o que ele está dizendo? Sabe qual é a afronta do inimigo agora? Sabe qual é o posicionamento deles? É dizer o seguinte, vocês até fizeram algum movimento, já tem até alguma mudança, mas isso não se sustenta. Já tem até algo novo acontecendo, já tem até algo diferente. Alguém já até comenta que tem uma postura nova, tem um olhar novo, tem uma maneira nova de falar, tem uma maneira nova de se comportar, tem uma maneira nova nascendo ali, tem um jeito novo, tem uma postura nova. Mas sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, deixando bem claro para Neemias e para o povo, vocês até estão construindo, vocês até estão fazendo, mas isso não se sustentará. Qual é a prova disso? Ele diz no versículo 3, se uma raposa subir nesse muro, certamente ele cairá. É mentira do inimigo que aquilo que ele começou a fazer na sua vida, que a libertação que você começou a viver em áreas e níveis da sua vida é frágil. Frágil eu e você estávamos quando estávamos aprisionadas. Mas nós estamos nos fortalecendo naquele que nos chamou. Nós estamos nos edificando naquele que nos chamou a viver um novo tempo. Ele diz, vocês até estão fazendo, vocês até estão em movimento, vocês até estão construindo. É pouco, mas está construindo. Mas ele diz, isso não se sustentará. Gente, quem nunca viveu essa guerra na mente? Pelo amor de Deus. Quem nunca viveu essa batalha na mente? Tomar uma decisão em Deus e ter que guerrear aqui dentro, com a dúvida e com a convicção de que de fato aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até o fim. Quantas vezes essa não é a nossa guerra? Quantas vezes a nossa guerra não são situações externas, mas é aqui dentro, em acreditar que Deus vai sustentar o processo e nós chegaremos lá. Então Tobias declara isso para o povo, olha isso. Vocês até, gente, vocês até podem construir, mas isso não vai sustentar. Você está entendendo que até então, o jogo aqui, se assim eu posso dizer, só para trazer uma forma mais prática para a gente, o jogo é de vozes. Quem eu estou escutando? Se eu estou escutando Sambalate e Tobias, é um grande risco, sabe por quê? O que eles fazem, o que eles falam, até faz sentido. É muito entulho, pouco recurso ou quase nenhum, para reconstruir muros, para reparar os portões da cidade. Está entendendo qual é o perigo de ouvir o inimigo?
ouvir o inimigo é que muitas vezes, eu entendi. É isso mesmo. Muitas vezes aquilo que o inimigo está dizendo faz sentido. Porque a Bíblia não nos chama para viver no sentido deste mundo. A Bíblia nos chama para caminhar por fé. Então eu escuto o que Sanballat e Tobias está dizendo e percebo, é verdade. Às vezes eu até concordo com eles. Sim ou não? Isso não te deixa mais ou menos espiritual, não, gente. Isso é vida real, o nome disso é vida real. Às vezes a gente até concorda com Sanballat e Tobias. Por quê? Porque tem razão, porque faz sentido. Mas não é para fazer sentido aquilo que Deus decidiu fazer no coração dele, gente. Não precisa ter sentido. Se Deus decidiu, quem é o homem que impedirá que ele conclua e cumpra a obra que uma vez ele começou a fazer em você? A obra que uma vez ele começou a fazer no teu coração, na tua mente, e decidiu com isso alcançar a tua casa. Se Deus decidiu fazer, quem é que pode impedir? A gente ouve Sanballat e Tobias e vê, realmente tem razão. A gente ouve o que Deus disse que é procurar razão no meio da fé. Jesus está dizendo, eu estou te chamando para caminhar por fé e não por vista. Porque se eu caminhar por vista, eu não saio do lugar. Mas por fé, meu irmão, se a gente sentar aqui, é testemunho. Cadê Madá? Você estava falando sobre isso aqui agora, né, Madá? É testemunho. E eu sei que isso está só comigo, eu com você também. Quantos testemunhos? Só no dia de hoje. Você está aqui, um testemunho. Eu estar aqui é um testemunho vivo. Que mais nós precisamos para crer nesse Deus que começa e que completa a boa obra? Aleluia. Qual é a grande questão? É a resistência do meio do caminho. Nós estamos justamente nesse ponto. Meio do caminho é um lugar de decisão. Por quê? Porque a resistência vai te levar a decidir quem você vai continuar ouvindo. Se você vai continuar olhando para a razão que Sanballat e Tobias estão apresentando, ou se você vai continuar crendo no Deus que te chamou para viver um tempo de libertação. Aleluia. Glória a Deus. Lugar de decisão. É lugar de resistência, mas também é lugar de decisão. Quem eu vou continuar ouvindo? Quem eu vou continuar ouvindo? E eles foram e ameaçaram e declararam: até uma raposa é capaz de derrubar esse muro. É frágil o que Deus está fazendo. Agora leia comigo, ainda no capítulo 4, versículos 7 e 8. Sanballat e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Você está entendendo isso? Quanto mais eu entro em movimento de fé naquilo que Deus decidiu fazer, mais o inimigo se incomoda e tenta vir com resistências. Olha isso. Quando eles viram que eles continuaram, apesar da sugestão de Sanballat e Tobias, apesar da sugestão de perceber, vocês estão gastando tempo, vocês estão se esforçando à toa, vocês estão perdendo tempo, porque isso que vocês estão construindo é frágil. Ainda assim, eles continuaram. E agora, olha o que eles declaram. Agora eles não estão mais ameaçando, agora eles estão conspirando, estão planejando. Você está entendendo isso? Olha esse processo. Eles ficam incomodados, aí eles ridicularizam aquilo que Deus está fazendo, aí eles começam a intimidar, declarando uma realidade a respeito daquilo que Deus decidiu fazer, que não é a mesma visão que Deus tem sobre o processo, e aí eles entram numa espécie de etapa de ameaça. Quanto mais a reconstrução avança, mais intensa se torna a oposição, mais intensa se torna a resistência. Como nós dissemos aqui, o verdadeiro objetivo da resistência não era, gente, derrubar o muro, não era derrubar, acabar com Neemias, não era destruir Jerusalém. O verdadeiro motivo dessa resistência é para que eles voltassem a crer que foi um erro aquilo que Deus disse,
Vamos ler versículos 7 e 8 do capítulo 4, aqui de novo. Olha isso. Vamos ver aqui no texto. Sambalat, Tobias e os povos da Arábia, Amon, como nós dizemos aqui, ficaram zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que suas brechas já estavam sendo fechadas. É um exercício de quem nós decidimos ouvir e o movimento do nosso olhar. Por quê? Quanto mais eles se moviam, quanto mais eles correspondiam, mais a resistência aumentava, mais a oposição aumentava. Sim, mas em contrapartida, você está vendo o que o texto está dizendo? As brechas já estavam sendo reparadas. As brechas já estavam sendo tapadas. Olha isso, continuamos a reconstruir as muralhas, versículo 6, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. É isso que acontece quando a gente para de ouvir Sambalat e Tobias e começa a fixar os nossos olhos e os nossos ouvidos naquilo que Deus está fazendo. Porque não é Elias, porque não é o povo, é o Deus de Elias. É o Deus do povo de Israel. Você entende isso? Não é Neemias, não é o povo, é o Deus de Neemias que decidiu fazer. É o Deus de Israel que decidiu fazer. Não sou eu nem você, mas o nosso Deus que decidiu nos conduzir por um tempo de libertação. Libertação. Olha isso. A resistência não quer necessariamente destruir você. Ela quer interromper aquilo que Deus começou. Em nenhum momento do texto eu vejo Sambalat e Tobias indo em direção ao muro e tentando quebrar o muro, tentando destruir, tentando colocar o muro abaixo. O que eu vejo é uma tentativa deles voltarem, como nós dizemos aqui, a uma mentalidade antiga, a uma versão antiga, a uma escuta antiga, a uma visão antiga a respeito daquilo que Deus tinha. O inimigo não quer necessariamente destruir você. O inimigo quer, então, interromper aqui aquilo que Deus já começou, aquilo que Deus já estabeleceu. Os muros já estavam mais da metade, mas ainda assim a oposição já tinha se levantado, ainda assim a oposição persistia. Mas Neemias, na liderança do povo, estava ali, com os olhos fixos no que Deus já estava fazendo. Era pouco? Sim, era pouco. Mas Neemias entendia que até para gerar aquele povo tinha que ter um Deus muito grande. Ele sabia, Deus que me chamou, Deus que me despertou, Deus que me tocou, Ele vai sustentar todo o processo. Então ele continuou. Você está entendendo? Agora, dentro desse cenário, o problema já não é mais Sambalat, o problema é o povo. Porque o discurso do povo mudou, gente. Olha os versículos 10 e 12. O povo de Judá, no capítulo 4 ainda, o povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados. Olha o discurso. Olha o cansaço pela resistência. Os carregadores já estão cansados. Tem muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Você está entendendo que essa se tornou a canção deles? Cansaço. Por conta da resistência. Olha isso. Os nossos inimigos, versículo 11, pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando, nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, com lanças e arcos e flechas e os coloquei por grupos de família atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Está entendendo isso? Porque a resistência permaneceu e o povo se deixou influenciar pelo que Sambalat e Tobias diziam. O povo começou a dizer isso. As forças estão se acabando, tem muito entulho, tem muito trabalho, a gente não vai dar conta, não é possível. Você entende porque meio do caminho é lugar de decisão?
gente mostra se a gente entendeu mesmo ou não. Aqui a gente diz para Deus se a gente entendeu mesmo ou não. Aqui a gente demonstra se a gente crê que o que Deus falou veio de coração de homem ou não. Aqui é o lugar de decisão. E o povo começa a se deixar levar e dizer: a gente não tem força, o entulho é muito, a gente não tem recursos, não temos estruturas, não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Não vamos dar conta. Você está entendendo? Não é o muro que começa a ficar fraco, é o coração que começa a enfraquecer a respeito daquilo que Deus disse que faria. Não é o muro que começa a ruir, é a fé que começa a ruir aqui dentro. Não é o muro que começa a ruir, mas é a convicção do que Deus diz, do que Deus disse, que começa a ruir ainda aqui dentro. Então o povo muda o seu discurso. Se muda o discurso, muda o posicionamento. Se muda o posicionamento, muda o resultado. Ele começa enfraquecendo. Você está entendendo? Não é o alvo, não é o muro. É enfraquecer quem está construindo o muro. Não é o muro. Não é a sua casa. Não são seus filhos. Não é teu casamento. Não são tuas finanças. Não. É enfraquecer quem decidiu reconstruir. É enfraquecer quem decidiu mudar essa história. Se levantar em Deus e mudar essa história. É enfraquecer quem decidiu se levantar e colocar ordem no caos. Você está entendendo? Aqui também, nesse meio do caminho, é um lugar muito misticismo. Que a gente fica, né? Tudo é Sanbalate e Tobias, tudo é inimigo. Tem resistência, mas gente, também tem espaço para decisão. E o Espírito Santo de Deus está nos trazendo essa consciência aqui. É muito mais fácil a gente dizer que Sanbalate e Tobias se levantaram. É muito mais fácil a gente dizer que o inimigo se levantou. Mas quem Deus chamou para reconstruir? Diga, ele me chamou. E aí? Mesmo tendo Sanbalate, mesmo tendo Tobias, eu quero permanecer. Deus me chamou para reconstruir, para libertar na minha vida. O povo se desestabiliza. Não tem mais ânimo, não tem mais força, não acredita mais, está voltando, não fisicamente, mas emocionalmente, está voltando ao lugar de origem. Mas Neemias no meio disso tudo, ele se posiciona. Olha isso, Neemias ora, Neemias vigia, vou dizer de novo, Neemias ora, Neemias vigia, vou dizer mais uma vez, Neemias ora, Neemias vigia. Neemias não está vivendo 880. Neemias não está, ai Deus, porque é o inimigo, ai porque Sanbalate, ai porque Tobias, ai Senhor. Não, ele ora, ele busca a Deus, mas ele também vigia. Ele ora, ele vigia. Porém, nós oramos ao nosso Deus e nos pusemos em guarda. Olha o posicionamento desse homem, gente, diante da resistência. Porém, nós nos pusemos, oramos diante de Deus e nos pusemos em guarda. Por que ore? Porque vigia. Neemias fortalece o povo. Você está entendendo isso, gente? Sanbalate e Tobias vêm para tirar as forças, a fé, o propósito, a convicção de quem está construindo. Mas porque alguém decidiu, apesar disso, vigiar e orar, está sendo fortalecido. E porque está sendo fortalecido, ele não está só ele forte, não. Ele está conseguindo, trazer essa consciência para o povo. Olha isso. Neemias fortalece o povo. Nos versículos 13 e 15 do capítulo 4, vamos ler aqui? De novo. Então eu armei o povo com espadas, com lanças, com flechas e os coloquei com grupos de famílias atrás da muralha em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades, aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Isso aqui é lindo, gente. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e
posição. Quando o povo lembra, o povo ora, o povo vigia, o povo se fortalece. O povo lembra, Deus, foi Ele que disse: a verdade vos libertará. É um tempo de libertação. Eu olho para a minha realidade, Sanballat e Tobias deixam muito claro, me ajudam a concluir de que parece que nada está acontecendo. Olho para a minha casa, olho para as minhas emoções. Neemias diz: lembre-se, lembre-se, lembre-se como Deus é grande. Lembre-se do poder do teu Deus. Lembre-se do que a palavra diz: a verdade vos libertará. Lembre-se de que Cristo declarou que foi para a liberdade que Ele nos chama. Para a liberdade. Não tenham medo. Lembre do Senhor e da força do seu poder. Então, gente, olha isso. Dos versículos 16 a 23, eu quero ler com você aqui do capítulo 4. Olha que coisa linda. Vamos lá, hoje é Bíblia. Daí em diante, metade dos homens trabalhavam. Olha isso, hein? Depois que se lembraram, olha o posicionamento, preste atenção. Daí em diante, metade dos homens trabalhavam, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a corneta para dar o alarme, ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando, o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. Glória a Deus. Sabe o que Neemias está fazendo? Se lembrou. O povo se lembra. Deus é grande. Foi Ele que decidiu. Essa reconstrução nasceu do coração dele. Foi Ele que disse. Foi Ele que chamou Neemias. Foi Ele que convocou Neemias. É Ele que traz. É Ele que decidiu. Então o povo se lembra. Volta a orar. Volta a vigiar. Se fortalece. Agora o povo vai botar a mão na massa. Eles vão reorganizar as coisas, gente. Vão dividir. Um grupo para lá, um grupo para cá. Se acontecer aqui, aí vão as possibilidades, né, Marcos? Então eles vão, ó, se acontecer isso, aquilo, a gente tem que trabalhar muito distante. Então, se vocês ouvirem o som, então vocês vêm, se reúnem e voltam. E no final ele conclui. No final, Neemias deixa bem claro. Ele deixa bem claro: o nosso Deus lutará por nós. Eu vejo Neemias terminando a sua fala aqui dessa forma, como se alguém dissesse assim: ah, mas e se acontecer? Ah, mas não existe mais. O nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus, o nosso Deus lutará por nós. Em outras palavras, Neemias está dizendo aquilo que a gente não pode fazer. Vamos orar, vamos jejuar, vamos vigiar, vamos organizar as coisas, vamos fazer a nossa parte, vamos botar a mão na massa, porque aquilo que a gente não puder fazer, o nosso Deus lutará por nós. O nosso Deus fará por nós. Neemias não está convocando o povo a ficar lá reclamando: ó céus, ó vida, ninguém me vê, ninguém me ajuda, eu não consigo, eu já tentei de novo, não dá certo, e não vivo libertação, já estou em júri e nada. Não! Orar, vigiar, se posicionar, organizar, colocar a mão na massa, fazer a tua parte, porque aquilo que você não puder fazer, certamente Ele fará. Glória a Deus. Afinal de contas, Ele é homem para mentir, o filho do homem para se arrepender. Ele fará. Ele fará. Neemias reorganiza. E por que está organizado? Porque está na dependência. O povo continua construindo. Ninguém abandona a obra. Você está entendendo que o livro de Neemias não nega a oposição, mas também o povo não está mais vivendo
caminho na direção daquele que disse que eu viveria um tempo de libertação. Eu reconheço a resistência, eu reconheço a oposição, mas eu vivo guiada por aquilo que ele diz. Eu vivo conduzida por aquilo que ele diz. Então ele não nega a oposição, mas também não vive refém dela. Não vive em função da oposição. O que tem sido o teu Sambalate? O que tem sido o Tobias no teu processo de libertação? O que tem sido o teu Sambalate? Qual a estratégia do inimigo? Ridicularizar. É o quê? Libertação? Seu marido? Seus filhos? Sua casa? Suas emoções? Sua mente? Seu ministério? Sua vida espiritual? Ridiculariza, despreza, ameaça, no objetivo de parar quem estava construindo em Deus, no objetivo de parar quem estava edificando em Deus, no objetivo de parar quem estava caminhando em Deus, no objetivo de parar quem estava edificando em Deus. O povo se cansa, o povo desanima, o povo tem medo, o povo oscila, mas Neemias deixa um grande aprendizado para nós aqui. Orar, vigiar, se fortalecer e continuar construindo. Vou dizer de novo. O povo oscila. Ora eu escuto Sambalate e Tobias, ora eu escuto aquilo que Deus disse. Acho engraçado que Deus não vai ficar toda hora repetindo, não. Acho lindo isso aqui. Já parou para perceber? O livro de Neemias aqui, em toda a palavra. Ele não vai ficar toda hora, não, lembrando que ele já viu. Ou a gente traz a memória. É por isso que a expressão que Neemias usou é cirúrgica. Ele não disse assim, vamos esperar o que Deus vai confirmar. Se é ou não. Não! Lembra do que ele disse. Se você não lembra do que ele disse, pelo menos lembra quem ele é. Isso vai ser suficiente para você se levantar, voltar a orar, vigiar, jejuar, se fortalecer, edificar e continuar construindo. Glória a Deus. Aleluia. E continuar vivendo libertação. Continuar avançando, continuar rompendo. Ah, mas eu queria estar correndo, eu queria estar vivendo. Gente, Neemias, o livro de Neemias é conhecido pela reconstrução dos muros, mas o muro mesmo, que de fato é a última. Antes de muro, tem tanta coisa que Deus fez aqui no povo, Neemias. Está entendendo isso? A gente olha para a nossa vida, a gente tem anseio de querer ver. Eu quero ver. Afinal de contas, eu venho para cá, não só segunda-feira, não. Eu venho para cá domingo de manhã, eu venho domingo à noite, eu venho quarta-feira, eu venho terça-feira de manhã, eu venho. Eu quero ver. Você está entendendo? Eu quero ver. Mas antes de muro, tem tanta coisa que Deus fez. E não adiantaria nada um muro enorme, uma muralha, se a mentalidade ainda fosse frágil. Se a mentalidade ainda fosse refém de Sambalate e Tobias. Sabe por quê? A gente teria assim, ó, um muro forte, né? Quem passasse por nós ia ver, nossa, que cidade fortalecida. Que cidade fortalecida, que coisa linda. Como aquela figueira, né? Com Jesus só parecia ser. Eu não sei vocês, mas se tem uma decisão que eu tomei em Deus é não parecer ser. Mas tem uma decisão que eu tomei em Deus é não parecer mais ser. Não ganho nada, não tem nenhum benefício em parecer ser. Nenhum. Não consegui encontrar nenhum tentando parecer ser. Mas eu encontrei ele quando eu decidi ser o que a palavra diz que eu posso ser. Não encontrei nada tentando parecer ser. Mas eu me deparei com Cristo, se revelando para mim,
jejuar, comunhão. Me leva a palavra, comunhão. Me leva a vigilância, armas espirituais. Aleluia. Isso me leva a uma vida espiritual fortalecida. E aí, gente, não tem sangalate, não tem utopia, não tem muro pela metade, não tem muro pequeno, não tem muro alto, não tem nada que pare alguém que está edificado em quem Deus é e naquilo que Ele disse. Não tem, não tem. Não tem oposição, não tem essa palavra, não tem nada que pare. Não tem. Não existe, não tem.